Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje o nosso 22º programa, 22º episódio, vamos tratar acerca da origem, fundação e missão da Igreja e vamos trabalhar também o mistério da Igreja. Números 758 a 776 do nosso catecismo. Então, abra aí o catecismo no número 758, como vocês veem aqui, tá certo? Quem tem o catecismo grandão é a página 217. Vamos lá. Origem, fundação e missão da Igreja. Para perscrutar o mistério da Igreja, convém meditar primeiro sobre sua origem, no desígnio da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Que a Igreja ela tem uma origem e ela tem um desenvolvimento na história. E está dizendo aqui também o quê? Que a Igreja ela nasceu como fruto do desejo da Santíssima Trindade, de Deus. Ou seja, essa ideia de que Deus criou o reino, Jesus pregou o reino e os homens pregaram a Igreja, isso é mentira, né? A Igreja brota do desejo do coração de Deus. Vamos lá. Um projeto nascido no coração do Pai, ou seja, primeiramente vamos tratar da Igreja como esse projeto de amor de Deus para com a humanidade que nasceu no coração de Deus Pai, para a nossa salvação. 759. O Pai eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. O que está dizendo aqui para nós? Deus quis desde o princípio fundar a Igreja. E com qual objetivo? Porque Deus quis transformar a humanidade, sua família. E como que Deus transforma a humanidade em sua família? Tornando a humanidade membros da sua igreja. Aqueles que são incorporados pelo santo batismo como filhos da igreja, nascem como filhos de Deus, filhos da igreja, formam junto com toda a igreja a família de Deus. Então, se Deus é Pai e Ele quis tornar-nos seus filhos, por isso então Ele cria a igreja. Porque a igreja é este meio, esse instrumento que nos incorpora na família de Deus, como família de Deus. Agora vamos falar da igreja que já é prefigurada desde a origem do mundo, ou seja, não é só um desejo que nasceu do coração de Deus Pai, mas já desde a origem do mundo, Deus já nos dá os sinais de que Ele desejava criar a igreja no nosso mundo. 760. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E essa convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Percebem, meus irmãos? Ou seja, aqui já mostra para nós que Deus, ao criar o mundo, criou o mundo para colocar no mundo a igreja. Então, a igreja é a finalidade, a razão pela qual Deus criou o universo, criou todas as coisas. Vejam, em outras palavras, olha só que coisa simples, né? A gente diz assim, né? Tem as catequeses da Síria, as catequeses pintadas, né? Aquelas pinturas da igreja. Aquilo ali são catequeses também, porque ensinam a história da salvação, né? Ensinam os mistérios de Deus. Então, as catequeses pintadas das igrejas da Síria do século IV, uma dessas catequeses mostra Deus criando Adão e acordando Adão do sono da morte, não é?
Nisso que Deus acorda Adão do sono da morte, Adão sentado, encostado ali numa árvore, Adão olha para frente. Deus dá a ele uma primeira visão. A primeira coisa que Adão vê, a partir do momento que Deus sopra nele a vida, é uma visão. E ele diz, Adão, o que você está vendo aí? E ele diz assim, eu estou vendo um homem sendo crucificado no alto de uma montanha, no meio de 2 outros homens, de 2 ladrões. Ou seja, mostrando para nós que o plano divino de salvação de Deus já existia desde a origem de todas as coisas. Deus criou o mundo, criou o universo, né, como fruto do seu amor. E para nos amar, para nos fazer parte da sua família, dar a nós essa graça de nós, seres humanos, participarmos da sua vida divina, participarmos da sua divindade, como seus filhos adotivos. Deus então cria o mundo para, a partir do mundo, lançar a igreja, fundar a igreja no nosso mundo. A igreja existe no plano de Deus. A igreja ela tem a sua dimensão espiritual, sua dimensão invisível, que está no céu com Deus, Deus, os santos e os anjos. Mas a igreja também tem a sua dimensão visível, que se manifesta nessa terra, que somos todos nós, o povo de Deus. E isso, então, eu insisto nisso, que tem uma heresia, né, inclusive um padre francês, né, do início do século XX, Loise, ou Loise, não sei a pronúncia correta, que ele dizia assim, Cristo pregou o reino e, infelizmente, veio a igreja. Como se a igreja fosse um mal necessário, uma consequência negativa, uma má e incorreta interpretação da mensagem de Cristo sobre o reino de Deus. Como se o reino de Deus e a igreja fossem coisas totalmente opostas. Mentira! A igreja ela é a manifestação visível nessa terra do reino de Deus. Porque é nela que nós recebemos o batismo, é por meio dela que nós somos incorporados na família de Deus, tornando-nos filhos de Deus, herdeiros da sua herança. Continuando, agora falemos da igreja no Antigo Testamento, né? A igreja já sendo pré-anunciada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. 762. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. O que está dizendo aqui para nós? Aqui já está dando uma pista para nós. O que é a igreja? A igreja é o templo de pedra? Não. A igreja é o Papa e os bispos? Não. A igreja é Roma, o Vaticano? Não. É muito mais do que tudo isso. A igreja é o povo de Deus. A igreja é todo o povo de Deus reunido. Por essa mesma razão, como a igreja ela surge no mundo a partir da pregação de Cristo no Novo Testamento, nós temos no Antigo Testamento uma imagem da igreja. Qual é a imagem da igreja no Antigo Testamento? O povo de Israel, que no Antigo Testamento era o povo eleito de Deus. Então, quando a gente vê Deus na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, lá no alto do Monte Sinai, por meio das 2 tábuas com os 10 mandamentos da lei, Deus ali elegendo o povo de Israel para ser o seu povo eleito e ele ser o Deus deles, ali nós já vemos uma preparação e um anúncio do verdadeiro povo de Deus ou do novo povo de Deus, que é o novo povo de Deus, é o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova e Eterna Aliança, que é a igreja. Então, sai de sendo o antigo povo de Israel para surgir em cena, pela Nova e Eterna Aliança, o novo povo de Deus, que é a igreja. Hoje, a igreja, os eleitos de Deus, não são aqueles que são descendentes de sangue de Abraão, mas é muito mais do que isso. São todos aqueles que se tornam descendentes de Cristo, de uma forma espiritual, pelo santo batismo. Então a gente já vê aqui a reunião do povo de Israel
um anúncio, uma prefiguração e um anúncio do verdadeiro novo povo de Deus, que reúne não só o povo de Israel, mas reúne os eleitos de Deus batizados de todas as nações do mundo, que é a igreja. A igreja é esse novo povo de Deus, que elegeu para Deus não só os descendentes de sangue de Abraão, os judeus, né, propriamente falando, mas todos aqueles que abraçarem a fé em Cristo, aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador e forem batizados em nome da Santíssima Trindade. Agora, a igreja, finalmente, já falamos da preparação da igreja no plano que se encontra no coração do Pai. Falamos da igreja já prefigurada na criação do universo, da igreja já preparada e anunciada pelo antigo povo de Israel no Antigo Testamento, e agora vamos entrar na igreja propriamente dita, a igreja fundada e instituída por Nosso Senhor no Novo Testamento. 763. Cabe ao Filho, Jesus, realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido nas Escrituras havia séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Portanto, a igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Ou seja, aquilo que eu falei, não é? Reino de Deus ou reino de Cristo e igreja não são coisas opostas, mas são coisas que se unem, não é? A igreja visível nessa terra, ela faz parte do reino de Deus. E ela é a manifestação visível do reino de Deus sobre essa terra. Por isso que Jesus prega o reino e funda a igreja. Porque a igreja é essa manifestação concreta, visível, material do reino de Deus agindo sobre a nossa terra. E para provar isso, quem tiver com a Bíblia, abra aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Capítulo 1. Vejam só. Versículo 14 e 15 nos diz assim: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, ou seja, convertei-vos e crede no evangelho. Ou seja, aqui Jesus diz, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus é o próprio Jesus. Portanto, a hora chegou e é agora. Convertei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem de salvação de Jesus. Convertei-vos, crede no evangelho e façais parte do reino de Deus. E aí então, o que era? Para quem diz que o reino de Deus e a igreja são duas coisas diferentes, o que era para Jesus fazer logo em seguida, logo depois de dizer isso? É para Jesus sair pregando, não é? Pregando a mensagem do evangelho do reino de Deus, curando e exorcizando. Mas o que Jesus faz logo em seguida? Qual é a primeira coisa que Jesus faz? É justamente sair evangelizando? Não. Primeiro, ele forma a primeira igreja, que é a comunidade dos primeiros discípulos, os 4 primeiros discípulos. Vejam só, do versículo 16 ao 20. Vocação dos 4 primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso aqui, leitura a partir da Bíblia de Jerusalém, que eu recomendo a vocês. É a melhor tradução que nós temos em português do original das Sagradas Escrituras, tá certo? Então, o que está trazendo aqui para nós? Se fosse verdade o que Loise disse, que a igreja seria uma má interpretação do reino de Deus, era para Jesus não
chamar os primeiros discípulos, mas já sair pelo mundo pregando o evangelho. Mas não. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Primeiro, Jesus forma a comunidade de fé. A igreja é a comunidade de fé. Primeiro, Jesus forma a primeira comunidade de fé, a primeira igreja, que é ele com os seus 4 primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Para só depois disso, a partir dos versículos seguintes, Jesus sair e anunciar o reino de Deus publicamente. Essa é a prova de que Jesus quis a igreja. Primeiro Jesus forma a primeira igreja, para depois ele sair publicamente anunciando o reino de Deus. Percebe? Essa é a prova de que Jesus quis sim a igreja. Então vamos lá, continuando. 7:65. O Senhor Jesus dotou sua comunidade uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há antes de tudo a escolha dos 12 com Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel. Eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém. Os 12, apóstolos e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói sua igreja. Mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipando na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Final do 7:66. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Ou seja, aqui já mostra para nós, que já os padres, quem são os padres da igreja que a gente chama? Padres com P maiúsculo. Foram os primeiros teólogos da igreja, lá dos primeiros séculos. Aqueles que iniciaram a teologia, ou seja, a leitura e interpretação teológica, científica da palavra de Deus e dos ensinamentos orais dos apóstolos. Eles, os padres da igreja, já lá nos primeiros séculos, entenderam e enxergaram no lado aberto de Cristo traspassado na cruz, que jorrou água e sangue, entenderam ali que aquela água e aquele sangue representam os sacramentos que fundam a igreja. O batismo, que nos torna filhos de Deus, e a Eucaristia, que nos une na vida divina de Deus. Ou seja, os sacramentos que resumem toda a missão da igreja. Então, ao entender que aquela água e aquele sangue que saíram do coração de Jesus simbolizam esses 2 sacramentos, eles começaram a pregar, principalmente Santo Ambrósio, que a igreja nasceu do coração do lado aberto de Cristo na cruz. Então, olha só quantas provas nós temos que Cristo quis sim a igreja. E por fim, a igreja é manifestada pelo Espírito Santo. 7:67. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do evangelho com a pregação. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua natureza, missionária, enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Ou seja, a igreja nasceu do lado de Cristo, na cruz. Mas a primeira manifestação pública da igreja, realizando a missão que Cristo deu a ela, se deu por meio de Pentecostes. E como já na primeira manifestação pública a igreja realiza o projeto de Deus Pai, que é da evangelização, pregar o evangelho, pregar Cristo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso já aconteceu no dia de Pentecostes, quando Pedro fez a primeira pregação de toda a história da igreja e batizou toda aquela multidão de 3.000 homens. Nós já vemos aí que a igreja é, por sua própria natureza e essência, missionária. Porque ela tem dentro dela o dever de cumprir o desejo do Pai na missão do Filho e do Espírito Santo. A missão do Filho de redimir, salvar, e a missão do Espírito Santo de santificar. A igreja, então, 7:69, ela será consumada, só se tornará totalmente completa e perfeita na glória. A igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Justamente por quê? Porque todos aqueles que morreram na amizade com Deus e estão no céu, meus irmãos, apenas em alma.
Mas o prêmio definitivo, que é a ressurreição da carne, ou seja, todos nós ressuscitaremos ou para condenação ou para salvação, o prêmio definitivo, que é a ressurreição dos mortos para viver no céu com Deus em corpo e alma, ainda chegará. E isso só vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos. O único membro da igreja que já vive isso na sua plenitude, que já recebeu a recompensa que a nós está reservada só no fim do mundo, é Maria. Maria é a única dos filhos de Deus, dos membros de Cristo, dos membros da igreja, que já está no céu, gozando de todo o prêmio que Deus nos oferece, de toda a promessa que Deus prometeu a toda a humanidade. Ela é a única que está no céu de corpo e alma, junto com o nosso Senhor. Ela é a única que já vive aquilo que nós aguardamos. Por isso a igreja só se tornará totalmente completa no céu. E agora nós entramos no segundo ponto, meus irmãos, que é o mistério da igreja. A igreja, ela é visível, mas ela também é um mistério, porque atrás dessa igreja visível, que somos todos nós que estamos nesse mundo, existe toda uma dimensão da igreja muito maior, que é a igreja invisível, né? Que é essa igreja invisível por meio da qual o Espírito Santo age e santifica no mundo. Essa igreja invisível que está no céu, né? Formada pelos anjos e santos. Então vamos lá, 770. A igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende. É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível ao mesmo tempo uma realidade espiritual portadora de vida divina. Ou seja, a igreja, ela é visível, mas ao mesmo tempo a igreja, ela não é só a manifestação visível do reino de Deus nessa terra, mas existe a igreja que transcende todos nós que estamos aqui nesse mundo, que é a igreja invisível. Então, por isso mesmo, a igreja também é um mistério. Nós não compreendemos toda a dimensão e toda a missão da igreja. Porque existe a dimensão espiritual da igreja, que é a igreja invisível, que nós ainda não conhecemos plenamente. Então, assim como Deus permanece mistério, a igreja, por mais que já seja conhecida por nós, ela ainda permanece mistério, porque ela está acima das nossas inteligências também. Então vamos lá, 771. A igreja, ao mesmo tempo visível e espiritual, visível e invisível. O mediador único, Cristo, mais lá embaixo, no segundo parágrafo. Essas dimensões constituem uma só realidade complexa, em que se funde o elemento divino e humano, ou seja, o elemento humano, a igreja visível, o elemento divino, a igreja invisível. Caracteriza-se a igreja por ser humana e ao mesmo tempo divina, visível, mas ornada de dons invisíveis, operosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e, no entanto, peregrina. E isso de modo que nela o humano se ordene ao divino, e a ele se subordine o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos. Em outras palavras, o que importa para nós sabermos que a igreja, ela é visível, mas que essa realidade visível da igreja está inserida nessa realidade maior, que é a igreja invisível. É saber, meus irmãos, que a igreja católica é a igreja de Cristo, sim. Mas Deus tem os seus desígnios misteriosos para salvar a todos os homens de boa vontade. Então, não só aqueles que são católicos, aqueles que são cristãos batizados se salvarão, mas também pelo mundo afora aí, muitos que não conheceram a Deus, nem a Cristo, nem ao Evangelho, se salvarão também. E qual será o critério? Aquilo que São Paulo nos ensina. Aqueles que buscaram em tudo viver o princípio da lei natural, né? Fazer o bem e evitar o mal. Ou seja, é isso. A igreja de Cristo, ela subsiste na igreja católica, que é a manifestação visível da igreja de Deus. Porém, o Espírito Santo sopra onde quer. Se a igreja não tivesse a realidade maior que a igreja invisível, então seria o mesmo que cair no erro de dizer que só os católicos, ou, por extensão, só os cristãos batizados se salvariam.
Mas não, meus irmãos. Deus tem lá, por sua misericórdia, desígnios dos mais diversos e misteriosos possíveis, para, em razão da sua misericórdia, salvar a tantos outros homens de boa vontade. Seguindo, a igreja mistério da união dos homens com Deus. 773. Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade que nunca passará é a finalidade que comanda tudo que nela é meio sacramental ligado ao mundo presente que passa. Lá no finalzinho, Maria nos precede a todos na santidade que é o mistério da igreja, como a esposa sem mancha nem ruga. Por isso, a dimensão marial da igreja antecede sua dimensão petrina. Ou seja, Pedro é essa imagem da igreja porque ele foi a liderança principal da igreja. Mas a imagem mariana da igreja precede a petrina. Por quê? Justamente aquilo que eu falei. Maria, ela já vive no céu aquilo que todos nós aguardamos. A ressurreição da carne. Entende? Ela já vive na sua totalidade as promessas de Deus. Percebem, meus irmãos? Então, é isso que está mostrando aqui para nós. Por que Jesus, Deus, quis a igreja? Porque é por meio da igreja que se realiza esse mistério da união divina dos homens com Deus. Como nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 3. Que a nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Cristo fundou a igreja para que por meio da igreja nós nos tornássemos divinos. Ou seja, participássemos da vida íntima divina de Deus. Cristo é o esposo e a igreja é a sua esposa. Por isso que o sacramento do matrimônio é um sacramento missionário. Por quê? Os esposos são chamados a viverem nessa vida, por meio da vida perfeita do seu matrimônio, se tornarem uma imagem do que será no céu a união conjugal de Cristo, que é o esposo, com a igreja, que é a sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 32. Olha que coisa linda. Vocês, esposos, são chamados a serem nessa vida uma imagem do casamento de Cristo com a igreja, que é a sua esposa, no céu. Olha que coisa linda, que missão linda que vocês, esposos, abraçam ao receber o sacramento do matrimônio na igreja. A igreja, então, é sacramento universal de salvação. 775 e 776. A igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da igreja. Visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus, a igreja também é o sacramento da unidade do gênero humano. Nela, esta unidade já começou, pois ela congrega homens de toda a nação, raça, povo e língua. E, ao mesmo tempo, a igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é o instrumento da redenção de todos os homens, o sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero humano inteiro constitua o único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo, seja construído no único templo do Espírito Santo. Então, para a gente encerrar, o que quer dizer isso? Que a igreja é sacramento universal de salvação. Sacramento quer dizer imagem visível das realidades celestes. Então, a igreja, ela é sacramento porque ela é uma imagem visível e concreta nesse mundo do que é o reino de Deus no céu. Ela é, então, sacramento universal de salvação. Ou seja, a igreja, o que quer dizer isso? A igreja nesse mundo, ela é chamada como imagem visível e concreta do reino de Deus no céu, do reino dos céus. A igreja é nesse mundo chamada a realizar essa missão de unir todo o gênero humano no único corpo místico de Cristo, que é ela mesma, a igreja.
Então, enquanto ainda houver seres humanos neste mundo necessitados de ouvir o evangelho que liberta e salva, para serem incorporados como filhos de Deus dentro da igreja por meio do santo batismo, a missão da igreja nunca acabará, até que ele volte para julgar a todos, vivos e mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então aqui, meus irmãos, a gente fica por aqui. A partir do nosso próximo encontro, nós iniciaremos a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, a partir do parágrafo 781. Tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, patrono universal da igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Identidade Católica.